Muito bem, a palavra está com o Marcelo. Está comigo. Bom, Brito, então, o que eu quero colocar aqui é a questão das políticas públicas, que invertem essa lógica, né? Nós estávamos aqui agora no intervalo falando no período de Natal ou de festas, né? O sujeito vai lá, compra, né? E tem que sair com uma sacola enorme, mesmo que não precise, né? Ou você vai pagar, vou pegar aqui uma ação simbólica, né? Você paga ali no cartão de crédito, para que você precisa aquele comprovante que tu pagou, né? Tá pago, tá ali, depois você recebe mensalmente em casa, impresso, de novo, né, a comprovação do teu débito. Então é uma série de políticas, você vai em qualquer restaurante, tem lá os copinhos de plástico, né, para tu tomar o cafezinho. Já tem estudos que mostram, né, que numa refeição gera inúmeros, né, mais de 1000 copos. O professor Jackson aqui colocou que nós, esse dado eu não tinha, professor Jackson, né, que o porto-alegrense, né, gera mais resíduo do que a média, né? A média é 800 gramas, nós, né, quase o dobro. Quase o dobro, né? Então, por isso que é necessário políticas que vão, né, educando, e aqui eu já faço a primeira questão, o Brito fez a chamada aqui dos 16 anos, campanhas de educação ambiental massivas, desconheço, né? As primeiras foram feitas ainda... Urbano na época do prefeito Colares, Urbano, a última grande campanha, Urbano. Bom, Urbano Limpeza. Urbano Limpeza, a última grande campanha. Campanhas de massa, estamos falando, é o secretário Urbano Schmidt. Não, na época do governo Colares, Urbano Limpeza. Eu tenho, Bernardino, que campanhas televisivas falando de resíduos começou... Aliás, que é secretário municipal que tem nome certo. Secretário de Urbanismo. Tem um outro dado, eu gostaria que o diretor aqui, André Caruso, colocasse, mas o dado que eu tenho é que houve uma série de aposentadorias de fiscais dos anos 90, de fiscais do DMLU dos anos 90 para cá, que não foram recolocados. Então há uma diminuição drástica no número de fiscais da prefeitura, né, em específico do DMLU. E a questão das multas mesmo, né? Apesar do novo código falar em multas, eu acho que é por aí, mas eu acho que isso nós choveríamos no molhado, né? A gente sabe que a parte mais sensível do cidadão é o bolso, né? Então a multa tem que vir para educar também, não adianta a gente dizer só que vamos ensinar as crianças nas escolas. Aliás, as crianças já cobram dos seus adultos, né, uma postura ambiental mais responsável, certo? Mas tem toda uma geração ainda que vai durar muitos anos, então é com as multas que nós vamos inverter uma lógica. E aí eu tenho um exemplo que um dos prédios do DMLU, ou prédio do DMLU, não sei se tem um outro prédio, de 4 andares, foi construído ainda nos anos 90 com o recurso das multas aplicadas numa determinada empresa. Então eu digo, a multa tem que vir forte. Mas campanhas ambientais de massa, nos últimos anos, eu desconheço. Gostaria de saber do detalhe, diretor Caruso, sobre isso. Por falar em recursos, em multas, o Josmar Leite, que fez a reportagem juntamente com o Mário Júnior, que fez as imagens na abertura do programa, o Josmar referiu a inclusão dos não pagadores de multas em cadastros de maus pagadores, Serasa e congêneres. Como é que vai ser isso? Hoje, a previsão legal ela faz referência à inscrição em dívida ativa do inadimplente. Muito bem. O que gera uma restrição, algumas restrições de negativação junto ao município de Porto Alegre. Exemplo que foi dado até de não poder registrar um imóvel, por exemplo. Exatamente, transferência ou aquisição de bens imóveis é uma das restrições. O senhor está devendo para a prefeitura, tudo bem. Tem um exemplo que nós buscamos junto ao Rio de Janeiro, que é uma das capitais, metrópoles brasileiras que leva a efeito esse tipo de legislação punitiva, que se estabeleceu lá um convênio com o Serasa e a restrição ao inadimplente não só faz o efeito da inscrição na dívida ativa, como também gera uma restrição nos órgãos de proteção ao crédito. E nós iniciamos essa discussão com o Serasa e devemos fazer com que entre em vigor o mais breve possível isso aqui também em Porto Alegre, para que se estenda aos inadimplentes. Uma questão que eu queria só fazer uma colocação aqui em cima do que diz o Marcelo, porque eu não consegui responder no bloco anterior. Essa questão de que as políticas públicas atuais e dos 11 anos para cá, sem querer tornar ideológica esse nosso debate, de despessoalização das políticas públicas que são aplicadas, ou até, quem sabe, de um sucateamento do serviço público ou algo nesse sentido. Hoje, a totalidade dos serviços que são prestados pelo DMLU são terceirizados. E até muito tempo atrás, hoje,
ainda existe um número importante de servidores dessa natureza, garis ingressaram na prefeitura por concurso público, foram admitidos na prefeitura por concurso público. E quem universalizou a terceirização do serviço de limpeza urbana foram os 16 anos da Frente Popular em Porto Alegre. E, obviamente, que de lá para cá, essas pessoas que, com a universalização do serviço terceirizado, acabaram ingressando numa nova modalidade, que é o desvio de função. Então, na medida em que se cobra criatividade, otimização do gasto público, é também preciso olhar para trás. O serviço terceirizado hoje cobre uma parcela importante e ninguém aqui quer encobrir os problemas que existem. São muitos. Se nós quiséssemos encobrir, nós não continuaríamos admitindo que existem mais de 300 focos crônicos. Eles continuam e são visíveis, né, no dia a dia. Uma outra questão com relação à relação que nós temos com a coleta seletiva e os catadores. Também um ativo social importante da prefeitura, isso conquista mantida já desde a administração do prefeito Fogaça, advinda da gestão da Frente Popular. Hoje são 18 galpões de reciclagem, geridos por associações de catadores, recicladores, que mantêm convênio com o DMLU. Eles recebem 100% daqueles resíduos que são coletados pela coleta seletiva. E até pouco tempo atrás, e nos 16 anos da Frente Popular, que muitos deles não recebiam nem um centavo, apenas eram objeto, muitas vezes, de proselitismo político, hoje nós ampliamos o diálogo. E eles recebem de 3 a 8 mil reais, obedecendo a 2 critérios fundamentais. Um critério de produtividade, o volume de recicláveis que são triados, e a ocupação na totalidade dos postos de trabalho que cada galpão comporta. Então, essas políticas públicas, elas não despessoalizam, muito pelo contrário, elas reforçam a compreensão de que o resíduo, o lixo, é um ativo social e econômico, gera renda e oportunidades e não exclui, pode incluir. Mais uma razão para eu enxergar nas transgressões dos clandestinos, que até mudam de lugar à medida que são fiscalizados, a figura de crimes ambientais. O Jackson atuou muito tempo como um expert, um consultor do Ministério Público no Centro de Apoio Operacional que cuida do meio ambiente. Os crimes ambientais geralmente são perseguidos quando há poluição de um rio, mortandade de peixes, cortes de árvores, mas nós não estamos acostumados a ver a atuação nesta linha de punir crime ambiental quando praticado na cidade. É crime ambiental também, por que apenas a transgressão ao nosso Código Municipal de Limpeza? Na verdade, a política nacional, ela trouxe a criminalização pela disposição do resíduo perigoso. Exatamente. Que gera o risco, né? Onde eu coloco as pessoas, o meio ambiente, os bens naturais, sob risco por estar dispondo um resíduo de forma inadequada. E essa foi uma inovação dela, porque a 12.305 mudou artigos da lei dos crimes ambientais de 98 a 9.605. Né? Então, veja, isso é mais um motivo para que a sociedade se atente para a sua responsabilidade compartilhada. Não é uma visão assim de pretender criminalizar tudo, mas eu acho importante nós criminalizarmos sim a transgressão, porque se nós formos ver dois aspectos dos crimes ambientais, eles são imensuráveis no tempo e no espaço. Um rio poluído vai atingir pessoas lá na foz, no oceano. E por muito e muito tempo. Vai tentar limpar o Rio dos Sinos, quantas décadas mais? Muitas. E talvez o que mais choca, Brito, hoje numa sociedade como a nossa, né? Você vê os rios gaúchos transbordando de lixo. É impressionante como a sociedade ela não percebe a ação ou a omissão num cuidado adequado para com o seu lixo de causar um impacto ambiental impressionante nos recursos hídricos. A própria RBS TV está fazendo uma série bastante importante sobre isso. O jornalista Fábio Almeida está capitaneando todo esse estudo sobre as 3 bacias hidrográficas da região e vai trazer informações muito preciosas para alertar a sociedade gaúcha do que nós estamos fazendo. O nosso estado carrega no seu nome a natureza. É verdade. Nós temos um Rio Grande do Sul. E o que os gaúchos fazem com os seus rios é algo inconcebível.
E muito disso associado a essa nossa cultura predatória, de falta de compromisso com a questão ambiental, com os seus resíduos, com o gerenciamento adequado. E isso atinge todos os setores da E sociedade. o pior é que o nome foi dado ao Estado por conta de uma lagoa que é laguna. De um rio que não é rio, né? Exatamente. Vamos ao intervalo e já voltamos. O prédio